Vamos hoje trabalhar direito a quatro mãos, direito português, com o prestimoso auxílio de uma advogada brasileira do nosso escritório, que é a doutora Rafaela Machado, que tentará fazer e fará da melhor possível a tradução que é necessária, porque a linguagem jurídica de Portugal é muito diferente da linguagem jurídica do Brasil. Ela trabalha connosco já há bastante tempo, está inscrita na Ordem dos Advogados de Portugal e está a ser arrastada para esta área, talvez seja a área mais delicada do atual momento, que é a do direito do trabalho. Sim. Uma pequena introdução. As pessoas, estrangeiros, e os estrangeiros são quase todos estrangeiros, já passámos por isto há muitos anos, quando houve o surto de imigração. Agora são especialmente os brasileiros. Parecem-nos todos os dias brasileiros neste quadro da pandemia a dizer: doutor, fiquei no desemprego porque eu não tinha contrato de trabalho. Não tinha contrato de trabalho. Não, porque me disseram, já fui aí ao escritório de um colega seu que me disse que o contrato de trabalho dos estrangeiros está sujeito à forma escrita, o meu patrão nunca me deu o contrato. E, de facto, assim é, mas também não é. O Código Civil determina que são nulos os contratos quando eles não obedeçam à forma legal. Só que há uns poréns. Uns poréns. E a lei, o Código do Trabalho, diz que contrato de trabalho, eu vou aqui puxar a lei, compartilhar uma tela e mostrar-vos algumas disposições. O nosso tema é este, contrato de trabalho e despedimento informal. E nós temos aqui, desculpem, vou tentar puxar isto para cima, a noção de contrato de trabalho. Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular, não há contratos de trabalho de pessoas coletivas, pelo qual uma pessoa singular, um indivíduo, se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito da organização e sob a autoridade destas. Quer dizer, no fim de contas, o trabalhador não desenvolve tarefas concretas e específicas, põe a sua força de trabalho à disposição do empregador e presta a sua atividade, faz o que o patrão mandar fazer. Depois a seguir temos aqui uma outra norma que diz, estabelece uma presunção legal, isto é, a presunção legal consiste na retirada de conclusão quando se verificam determinados factos, sem necessidade de outra prova. É prova legal. Presume-se a existência de contrato de trabalho quando na relação entre a pessoa que presta uma atividade e a outra, ou outras que dele beneficiem, se verifica alguma das seguintes características. Alguma. Não basta que seja, não é preciso que sejam todas. Alguma destas características. A atividade seja realizada em local pertencente ao beneficiário ou por ele determinado, lugar determinado pelo patrão ou ele pertencente. Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade, ou seja, ao patrão. O prestador da atividade, que é o trabalhador, observe horas de início e de fim da prestação que sejam determinadas pelo beneficiário. É das 9 às 3, é das 10 às 4. Quem determina é o patrão. Ele não pode ir lá quando quiser. Seja paga com determinada periodicidade uma quantia ao prestador da atividade como contrapartida da mesma. Ou o prestador da atividade desempenhe funções de direção ou chefia na estrutura da empresa.
Se eu for chefe, for o chefe de sala de um restaurante, ou tiver funções de direção, ele é sempre trabalhador por conta de outrem. Sempre trabalhador por conta de outrem. Agora, avançamos aqui mais um bocadinho e diz, a lei diz, no mesmo Só, artigo... só uma pequena interrupção, doutor Miguel. Essas alíneas do artigo que o doutor Miguel estava a ler, elas presumem o contrato de trabalho bastando o preenchimento de uma delas, não é? Basta o preenchimento de uma delas. Mas depois vamos aqui mais a seguir. Constitui contraordenação. Uma contraordenação é uma figura do direito de mera ordenação social, que não existe no Brasil, acho que não existe. É uma espécie de é um direito da natureza do direito criminal, o direito de mera ordenação social. Constitui contraordenação muito grave, imputável ao empregador, a prestação de atividade de forma aparentemente autónoma em condições características do contrato de trabalho que possa causar prejuízo ao Estado e ao trabalhador. É o caso típico dos recibos verdes emitidos, por exemplo, por um trabalhador de um restaurante que trabalha entre as 9 e as 6 da tarde e que passa recibos verdes em vez de estar inscrito na Segurança Social e de fazer descontos para a Segurança Social e para os impostos nos termos dos trabalhadores por conta de outra. Isto é uma fraude à lei. É uma fraude. É uma contraordenação muito grave que conduz a que o empregador seja condenado a pagar uma coima. E diz o outro número, a seguir o 3, que em caso de reincidência é aplicada a sanção acessória da privação de subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço público pelo período de 2 anos. Se o empregador reincidir, ele não pode beneficiar de nenhum apoio do Estado para nada. Há uma sanção acessória. Ou seja, é uma prática tão comum, mas tão grave, tão punível em lei. Ela não é comum porque as pessoas não a denunciam. As pessoas, Sim. felizmente, os trabalhadores não são condenados por coautoria. Mas depois diz o número a seguir. Pelo pagamento da coima, que pode atingir milhares de euros, são solidariamente responsáveis o empregador, as sociedades com ele se encontram em relação de participação recíproca, de domínio ou do grupo, bem como o gerente, administrador ou o diretor, nas condições a que se refere o artigo 334, que não relevam agora para aqui. Depois, temos uma outra norma que é muito importante e que destruiria por si aquele argumento que uma boa parte dos nossos clientes injetaram uma boa parte dos nossos clientes brasileiros, que eles dizem, não, é porque disseram-me que eu tinha que ter um contrato escrito e que isto é nulo. E eu pergunto, mas quem é que lhe disse isto? Foi um advogado português. Normalmente são os advogados brasileiros que dizem isso e que fazem uma outra interpretação da lei que eu respeito, mas que acho que não é assim. Este artigo 4 do Código de Trabalho diz de forma absolutamente inequívoca, que sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável ao destacamento, que é uma outra figura que não tem nada a ver com isto, o trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a exercer uma atividade profissional subordinada em território português goza dos mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade portuguesa. E aqui pergunta-se, e os que não estiverem autorizados, mas que trabalham efetivamente em empresas, sem estar autorizados, porque foram enganados pelos patrões ou por estas máfias que exploram os imigrantes? Do meu ponto de vista, o trabalhador que não esteja autorizado, isto é, que não tenha cumprido os requisitos da contratação de trabalhadores estrangeiros, ele goza do mesmo modo dos direitos e deveres dos trabalhadores de nacionalidade portuguesa. De outro modo, estaríamos a discriminar, aliás, de forma racista, o trabalhador estrangeiro.
Não tem que se ler a norma literalmente, porque o ordenamento jurídico não está restrito a isso. Há A muitos norma princípios. tem que se ver no contexto do nosso ordenamento. Exato, exato. Acho uma grande confusão entre cidadania e nacionalidade. Nacionalidade é o vínculo que liga um indivíduo à nação. Nação que é uma comunidade de interesses, uma comunidade histórica, um conjunto de indivíduos ligados entre si que visam a realização de um fim comum, que tem uma alma, em sentido figurado. Cidadãos somos todos nós. Nós, portugueses, somos cidadãos da União Europeia, mas os outros que estão aqui, todos têm direito de cidadania em Portugal. Não é todas as pessoas em Portugal, mesmo os estrangeiros, que não, naturalmente não têm direitos políticos, gozam de direitos de cidadania. Eles são tão cidadãos como os nacionais portugueses. Há aqui uma outra norma que é importante e que permite parte destas conclusões, é o artigo 5, que diz forma e conteúdo do contrato com trabalhador estrangeiro ou apátrida. Para proteger os trabalhadores estrangeiros, diz o artigo 5 do Código de Trabalho, que o contrato de trabalho celebrado com trabalhador estrangeiro ou apátrida está sujeito a forma escrita e deve conter, sem prejuízo de outras indicações, as seguintes. E vamos ver aqui onde é identificação, assinatura e domicílio das partes, referência ao visto de trabalho ou título de autorização de residência ou permanência do trabalhador em território português, atividade do empregador, atividade contratada e retribuição do trabalhador, local e período de horário de trabalho, valor, periodicidade e pagamento da retribuição, datas da celebração do contrato. E logo a seguir diz-se no número 2 que o trabalhador deve anexar ao contrato a identificação e o domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias da pensão em caso de morte ou acidente de trabalho e doença profissional, e que o contrato de trabalho deve ser elaborado em duplicado, entregando o empregador um exemplar ao trabalhador. Diz-se a seguir, no número 4, que o exemplar do contrato ficar com o empregador deve ter apenas os documentos comprovativos do cumprimento das obrigações legais relativas à entrada e permanência ou residência do território do cidadão estrangeiro ou apátrida em Portugal, sendo apenas cópias dos mesmos documentos e restantes exemplares. Isto são, quem tem que organizar este processo é o empregador. É o empregador. O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva na área laboral, que é o Instituto do Emprego e Formação Profissional por formulário eletrónico, a celebração de contrato de trabalho com o trabalhador estrangeiro ou apátrida antes do início da execução. A cessação do contrato nos 15 dias posteriores. E se ele não comunicar? Se o trabalhador, tendo esta obrigação, não comunicar? O número 6 que está aqui, que estão a ver, não importa nada, porque é para os cidadãos da União Europeia, que diz que constitui contraordenação grave, necessariamente da entidade empregadora, a violação do disposto nos números 1, 3, 4 e 5. Perante isto, temos que nos questionar sobre qual é a situação destes cidadãos que, coitados, os que nos procuraram e os que não nos procuraram, que dizem: eu estou aqui, não posso ir para o Brasil, nomeadamente, não posso viajar, não posso pagar a renda da casa, o meu patrão mandou-me para casa, porque lhe fecharam o restaurante, ou lhe fecharam o spa, isto acontece, ou lhe fecharam o cabeleireiro, ou lhe fecharam o consultório dentário, só para dar exemplo dos casos que nos têm seguido. Primeira questão. Não há dúvida nenhuma de que todas essas pessoas que prestavam a sua atividade num determinado estabelecimento, entre a hora X e a hora Y, são trabalhadores por conta do seu patrão, mesmo que não tenham um contrato escrito. Tiveram lá 1 ano, 6 meses, 9 meses, não importa. Essas pessoas têm é que provar que estavam lá. Se não têm um contrato escrito, podem prová-lo com até 3 testemunhas, com recibos
da retribuição, do salário, se houver, com recibos do salário, não, com os cheques comprovativos do pagamento do salário ou o valor das transferências para a sua conta. E se foi em dinheiro? Se foi em dinheiro, prova testemunhal. Prova testemunhal. E a questão é assim, absolutamente linear. Ou as pessoas reagem imediatamente e propõem ações no Tribunal de Trabalho competente com a maior urgência. Eu entendo que essas ações devem ser postas com a maior urgência. Há aqui uma característica que é que nestes processos a suspensão do despedimento deve transportar logo a ação ordinária, pedindo ao Tribunal que decreta a suspensão do despedimento e que, de outro lado, decrete que existe um contrato de trabalho e condene a entidade empregadora à sua regularização. Se não fizerem isto, perdem todos os seus direitos, nomeadamente o direito ao fundo de desemprego, que, do meu ponto de vista, é um direito que os trabalhadores têm, mesmo que o trabalhador, que a entidade empregadora não tenha entregue os descontos. Na decisão da previdência cautelar de suspensão do despedimento, reconhecendo, como se fizer prova, o juiz reconhecerá que existe um contrato de trabalho, essa decisão obrigará a entidade empregadora a regularizar a situação. E, na sequência disto, essas pessoas que agora estão numa situação extremamente débil, têm o direito de pedir o apoio do Fundo de Desemprego e de receberem uma prestação, um subsídio de desemprego. O meu resumo, a minha apresentação é isto. Doutora Rafaela, faça os seus comentários, que tem melhor conhecimento deste mercado e dos questionamentos que se levantam do que eu próprio. Sim. Doutor Miguel, parabéns pela apresentação, muito elucidativa, e muito obrigada por me convidar para esta live hoje. E o que eu tenho a dizer é que realmente o idioma, como o doutor Miguel salientou bem, o brasileiro para o português, nós parece que falamos o mesmo idioma, mas não, é muito diferente. E a necessidade de se trabalhar junto com um profissional na mesma área, advogada, que tem a formação no Brasil, a inscrição na ordem aqui em Portugal também, é imprescindível até para traduzir esse juridiquês, que as pessoas costumam não entender até no seu próprio idioma, e nessas circunstâncias se faz necessário e importante. A importância também desse assunto é no sentido da urgência dele, pois muitas vezes as pessoas se veem desabrigadas juridicamente, não sabem o que fazer diante dessa situação extremamente desesperadora que pegou a todo o mundo, literalmente, de surpresa. E nós temos esse meio jurídico possível, viável e cabível para esse momento, que pode remediar uma situação e transformar no momento que não seja tão complicado assim para tantas famílias que estão aqui em Portugal, que apostaram nesse projeto, brasileiros ou de outras nacionalidades, ou até portugueses que estão cá e não sabem como agir nesse momento. E esse é o nosso meio jurídico, isso é uma solução que nós propomos e que é de grande valia. Isso consegue, com certeza, sanar esse período desse limbo jurídico que nós todos nos encontramos nessa situação tão delicada. É gratificante até falar sobre uma solução nesse momento. E é importante que vocês escutem a experiência desse profissional que é genial, que é o Dr. Miguel Reis. Não sou nada, não diga isso. Há aqui uma coisa que é muito importante dizer agora. Eu tenho visto imensos comentários daquela classe que eu chamo analfabetos jurídicos, ou procuradores ilegais, que andam a enganar os brasileiros e a dizer que está tudo legalizado. Também tem isso. O CEF fechou e que agora estão regularizados todos os brasileiros.
E isso é uma grosseira mentira. O que aconteceu foi que o CEF fechou os seus escritórios e disse, olha, para o sofrimento não ser tão grande, os documentos não vão caducar até ao dia 1 de julho. Mas depois do dia 1 de julho começa a rotina toda na mesma. Ninguém está legalizado. E parece-me que é muito importante, nomeadamente para um quadro de regularização, legalização, de cumprimento da lei dos estrangeiros, que é essencial que as pessoas que tentaram legalizar-se, entre aspas, por via de um contrato de trabalho que não têm, aproveitem este expediente do processo judicial para forçar o patrão a entregar-lhes um contrato de trabalho regular, nomeadamente para os efeitos do artigo 88 da Lei dos Estrangeiros, nomeadamente para esses efeitos. Eu já não falo das histórias do artigo 89. Nós vamos ter a seguir, vamos ter uma grande onda de desemprego e vamos ter também uma grande onda de processos criminais por apoio à imigração ilegal. Porque a culpa do desastre em que estas pessoas estão não é dos imigrantes. Não é dos imigrantes, é de quem os enganou. E nós temos notícia de que há pessoas, e eu não posso redizer quem é, porque estou obrigado a sigilo profissional porque as pessoas têm medo. Há pessoas que pagaram 4.000 euros, 5.000 euros por contratos de trabalho falsos e que depois estão cada mês a pagar o necessário para a segurança social. Isto não pode ser. Isto não pode ser. Há maneiras de resolver isto por via da legalidade. E a legalidade passa pela análise rigorosa das leis, e pelo recurso aos mecanismos processuais adequados. Eu não quero dizer que isto tenha que ser feito por nós, tem que ser feito por advogados. Isso é a primeira coisa. Sim, claro. Não é matéria que possa ser feita por curiosos, tem que ser feito por advogados. Pode beneficiar da justiça, como se diz no Brasil, da justiça gratuita. Aqui chama-se apoio jurídico. As pessoas estão numa situação de tal dependência, podem beneficiar de apoio jurídico. Isto é importantíssimo, nomeadamente para outros aspectos, para outras questões, e é para viabilizar acordos relativos às ações de despejo. Elas foram suspensas agora. Temos uma suspensão por tempo indeterminado, mas não vai ser eterno. Estão previstos apoios do Estado a pessoas que vão recorrer a pedido de prorrogação de prazo para o pagamento, nomeadamente das rendas de casa. Mas como é que se sustenta um pedido de prorrogação de renda se a pessoa não tem rendimento nenhum e fica desempregado sem subsídio de desemprego? Se a pessoa não vai, como se diz no Brasil, atrás dos seus direitos e não impugna o despedimento. Não é viável o Estado ir emprestar dinheiro a uma pessoa que a única porta que vai ter, e que eu desaconselho completamente a qualquer pessoa, a quem esteja aqui, tanto a portugueses como a brasileiros, a única hipótese que muita gente vai ter é ir roubar, e isso não é hipótese. Isso não é bom. Aqui a polícia funciona, a justiça funciona. Eu peço a todas as pessoas que estejam em dificuldade, não façam isso. Não façam, recorram aos tribunais, procurem. Nós vamos aqui procurar ser muito moderados nos nossos honorários e ajudar as classes que estão mais desprotegidas. É certo, e isto que dissemos aqui, eu acho que as maiores vítimas são estrangeiros, mas também se aplica aos portugueses. Também há muito português que é português naquele sentido em que se diz que aquele é português no Brasil e que portanto, também não tem um contrato escrito. Sim, é um momento de vulnerabilidade no qual o estrangeiro é uma grande vítima porque sempre se encontra numa situação um pouco mais vulnerável, até psicologicamente, emocionalmente, etc. Mas isso se aplica a qualquer pessoa que se encontre nessa situação. Doutora, vamos continuando a fazer isto nos próximos dias. Deixa aí o seu e-mail Sim. no chat.
no chat. Sei que há meios que permitem às pessoas intervir, mas foi o nosso primeiro, esta foi a nossa primeira sessão. Pela sua urgência, pela sua urgência era incontornável. E também o link da nossa sociedade, o www.lawri.com. Podem contactar-nos se pudermos ser úteis. Desejamos boa sorte, mais do que o bom cumprimento do direito neste momento, que é preciso é sorte e saúde. E saúde é importante, é essencial. Não saiam de casa. É verdade. Casa, se puderem, façam filhos, porque a população vai reduzir-se muito e nós precisamos de crianças. Tchau, tchau, boa noite.